Vamos dar início à nossa terceira aula, né, do tópico que nós estamos falando até agora. Então, estamos falando de álgebra vetorial e matricial, que é o capítulo 1. Já falamos de álgebra vetorial e estamos nessa parte de formas quadráticas e fator de Cholesky. Já falei até o item 31 desse tópico. E agora eu vou entrar no item 32 a 42, que é a aula de hoje. Então, já definimos formas quadráticas, já demos um exemplo de como classificá-las, né? Viemos a nossa primeira aula até esse item 13. Falamos vários teoremas, né, sobre formas quadráticas. E terminamos aqui na fator de Cholesky da matriz A, né, matriz simétrica positiva definida. Então, na aula de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o problema de maximizar uma forma quadrática em relação ao vetor x. Se a gente observar a forma quadrática aqui, que é de x, que é a definição 3, x em ax, que é essa soma desse jeito aqui, expandida na forma de somatório ou nessa outra forma, a gente pode perceber que quanto maior for o valor dos componentes do vetor xi, é um vetor não nulo, quanto maior ele for, maior tende a ser o valor da forma quadrática. Então, se a gente escolher normas do x maiores para um mesmo x, a gente tem cada vez maior o valor de q de x, o valor resultante. Portanto, essa forma quadrática, q de x, não tem máximo. E para isso, então, a gente tem que impor algum tipo de restrição, e a restrição que a gente impõe é norma 1 para o vetor x. E aí, com isso, a gente consegue uma solução quase única. Ela é única a menos de uma multiplicação por menos 1. Ou seja, em alguns softwares você encontra um autovetor que maximiza aquela forma quadrática com um sinal de um tipo. Se você faz em outro, você vê o sinal totalmente oposto àquele. O que era negativo era positivo, o que era positivo era negativo. Isso é comum, porque a menos de um sinal, a solução vai ser única. Então, esse teorema 6, um dos mais importantes, né, para mostrarmos que os autovalores o lambda 1, lambda 2, lambda 3 são máximos da forma quadrática. Então, se A é uma matriz simétrica de P por P, então o máximo de Q de x, é x'A, sob a restrição de x'x ser igual a 1, é dado pelo o maior dos autovalores, lambda I, de A, e variando de 1 até P. Então, o máximo entre lambda 1, lambda 2, etc., lambda P, é o que maximiza a forma quadrática restrita à norma unitária do vetor x, correspondente a esse autovetor, xi. Então, para um ponto estacionário i, nós temos lambda 1, lambda i, xi. Né? Então, em geral, os autovalores de uma matriz, que no R você obtém por eigen, eles são ordenados do maior para o menor. Lambda 1 é maior ou igual a lambda 2, que por sua vez é maior ou igual a lambda 3, e assim por diante é maior ou igual a lambda p, com os respectivos autovetores correspondentes. Né? X1 corresponde é o autovetor do autovalor 1, lambda 1, x2 do autovalor lambda 2, é o autovetor correspondente ao autovalor lambda 2, e o xp é o autovetor do lambda p. Então, o máximo dessa forma quadrática não existe, a gente faz uma divisão por x'x. Isso é a mesma coisa de maximizar isso com o multiplicador de Lagrange envolvendo a restrição x'x. Eu optei por essa forma, que é uma forma tradicional. Então, se nós dividirmos q de x por x'x, nós temos essa outra função que nós denotamos por lambda x. Então, nós vamos maximizar. Então, como q de x era x'x dividido por x'x, é isso que nós estamos tendo. Ou nós vamos obter o máximo com relação a x, restrito a x'x ser igual a unidade. É uma função f e g. Então, a derivada, nós precisamos derivar e igualar a zero. É isso que nós vamos fazer. Então, nós derivamos em relação a x e igualamos a zero. A derivada de uma razão de funções é f' vezes g, menos fg', dividido por g ao quadrado. Então, essa derivada da função f, né, que é x'ax, é como se nós tivéssemos uma função escalar de x, ax ao quadrado. Como é que é a derivada de ax ao quadrado? 2ax. Então, aqui vai ser 2azão x vetor.
E aqui é x', é como se nós tivéssemos uma função escalar, se x fosse escalar, x ao quadrado, então seria 2x, 2 no caso vetorial, 2x vetorial, 2x vetor. Então, fazendo isso, né, então 2ax é a derivada da parte de cima, da função que está em cima naquela razão. X', a parte que está embaixo, o g. E aqui, 2x, o 2 eu pus em pré-evidência aqui, do menos, é a derivada da função do denominador, que é x'. Então, 2x vezes a primeira função, que é x', que é a função f, sobre g ao quadrado. Então, se a gente colocar 2x' em evidência e x em pós-evidência, então aqui em pré-evidência, então vai sobrar no denominador x', então o x vai estar em pós-evidência, x' dividido por x' que sobrou, fica a 2x', x em pós-evidência, né? Então ficou o 2 foi em pós-evidência, ficou x', como não tem nada aqui, é como se fosse o x, como eu vou pôr aqui, tem que ter uma matriz aqui, essa matriz é a identidade, porque a identidade vezes x dá o x, daí aparece essa identidade aqui. Então, sobra x' e o x' do denominador. Mas isso aqui é o nosso, num ponto estacionário do nosso sistema, é o lambda. Então, vamos chamar de lambda, num ponto estacionário i, vamos chamar de lambda i. E o x de xi para um ponto estacionário. Então, igualando essa derivada a zero, isso aqui está restrito a C1, então isso aqui é 2, então isso aqui não precisa preocupar, então vou igualar só essa última parte aqui a zero, né? Porque vou dividir 0 por 2, passar o 2 para lá, e vai continuar a mesma coisa. Então, A menos lambda I identidade, lambda I identidade, que multiplica xi igual a zero, é o nosso sistema de equações homogêneas que a gente já havia visto lá atrás, para I variando de 1 até P, os P pontos estacionários. Então, para achar a solução disso aqui, né, para que tenha a solução, esse sistema de equações, para a matriz de coeficientes, né, essa matriz aqui, que é a matriz de coeficientes para um lambda fixo de xi, tem que ser o determinante dela tem que ser igual a zero, porque senão a solução única é a solução trivial. O nosso vetor x ia ser um vetor de nulo, um vetor de 0, 0, 0, 0, 0 no espaço bidimensional. As raízes, né, o lambda 1, o lambda 2, o lambda i, de forma geral, é chamado de raiz característica, valor característico, o valor latente ou alto valor da matriz A, o lambda i. E o xi, mesma coisa, só que vetores característicos, vetor latente ou alto vetor da matriz A. Então, obtidas as soluções para os valores característicos, devemos retornar ao sistema de equações a lambda i e x igual a zero para computar a solução de xi para o máximo de lambda x. Então, daqui, dessa igualdade aqui, vai dar um polinômio característico, essa solução desse determinante igualada a zero, aí vou achar como solução desse polinômio os diferentes lambdas, vou ordenar, o lambda 1 vai ser o maior, o lambda 2 o segundo maior e assim por diante. E aqui eu terei, voltando para o lambda 1, num ponto estacionário i, eu terei a solução lambda 1, x1. Na hora que for o lambda 2, x2. Para um ponto estacionário qualquer i variando de 1 a p, eu vou ter o lambda i e xi as soluções. O lambda i já é obtido no polinômio característico dessa restrição, para que o sistema não tenha só solução trivial. E aí, uma vez dado o lambda, que já foi a solução lá, eu acho o x correspondente a ele. E eu tenho p lambdas, naquela que é um polinômio de grau p, para resolver. A gente não resolve dessa forma porque a gente resolve por processos matriciais como Power Method. Eu vou falar mais para frente quais são os métodos de numéricos para determinar, pelo menos mencionados, né? Eu tinha um exemplo aqui, mas eu cortei para as videoaulas. Então, para comprovar que lambda 1 e x1 corresponde ao máximo da forma quadrática, ou seja, o alto valor lambda 1 de A corresponde ao máximo de x' a x, restrito a x' é igual a 1, x é igual ao alto valor x1, x21, vamos construir a matriz P. Então, nós temos uma matriz, essa matriz dos autovetores, x1, x2, xp, formando as suas colunas, forma uma base vetorial.
E a gente pode expressar o x como uma combinação linear, né, cujos coeficientes eu vou colocar num vetor y, desses vetores. Então, y1x1 é p vezes y, vai dar y1x1 mais y2x2 mais ypxp, como se fosse um produto inteiro, né, só que é uma matriz vezes um vetor. Então, x1 vezes o primeiro componente mais x2 vezes o segundo componente, né, e esses componentes são y1, y2 até o yp, até o pésimo componente, somados. Então, o que estou falando aqui? Que o x é uma combinação linear dos autovetores, um vetor qualquer x é uma combinação linear dos autovetores e cujo peso é esse vetor y. Então, estou fazendo uma transformação linear do meu vetor y gerando um vetor x. Então, se eu escrever minha forma quadrática desse jeito, x' sobre x', e substituir o x pelo que ele é, o que é o x? É py. Ora, o transposto é y'P'. A, que está no núcleo, py. E aqui, fica y'P', py. P' no centro dá identidade, porque a P é uma matriz ortogonal, P' é a sua inversa, então, né, a sua transposta é igual à inversa, é uma matriz ortogonal, então dá identidade. Então fica y', identidade y, ou seja, y'. Então, essa parte aqui diagonaliza a matriz A, né? Porque a é P lambda P transposto. P' vezes o P do P lambda da identidade. E lambda P transposto vezes P transposto vezes P identidade. Então sobra o lambda aqui no meio. Então fica y' lambda, y lambda é uma matriz diagonal. Expandindo a forma quadrática, eu vou ter somatório dos lambdas i ao quadrado e i variando de 1 a P, que é esse vetor dos coeficientes dada a combinação linear que gera esse x, sobre y'. Ora, se eu fizer essa mesma soma, mas com lambda 1 em todas as parcelas, o que eu vou ter? Se eu fixar o lambda 1 em todas as parcelas, em vez de lambda i, eu fixar o lambda 1. Então, eu vou ter lambda 1 y1 ao quadrado, lambda 1 vezes y2 ao quadrado, lambda 1 vezes y3 ao quadrado, lambda 1 vezes y4 ao quadrado, até lambda 1 vezes yp ao quadrado. Tiro o lambda 1 em evidência, que ele é comum a todas as parcelas, sobra somatório de y' ao quadrado, que é y' é y. Então, se eu substituir essa soma aqui, não para os lambdas i, lembrando que o lambda 1 é o maior, lambda 2 é o segundo maior, lambda 3 é o terceiro maior, e menor, né? Desculpe. Lambda 1 é o maior de todos, o 2 é o segundo maior, né? É menor que o lambda 1, lambda 3 é menor que o lambda 2, e assim por diante, então o lambda p que é o menor de todos. Então, quando eu substituir todas as parcelas por lambda 1 e não pelos valores, eu tenho essa parte aqui, ó. Mas y', y iguais, cancelo, então sobra lambda 1. Então, ora, qual que vai ser o máximo dessa forma quadrática restrita a x', c1? Vai ser o lambda 1, porque qualquer outro valor que eu colocar aqui, né, pode ser menor que esse valor aqui. Por quê? Porque eu vou ter essa quantidade aqui, ó, lambda 1 vezes um valor positivo ao quadrado, e o lambda 2 vezes o segundo y ao quadrado aqui é menor que o lambda 1, que é maior, vezes o y2 ao quadrado. Como está quantidades positivas, vezes um valor maior, quantidade positiva vezes um valor menor, imagina que tivesse duas parcelas, meu P fosse 2, lambda 1 vezes y1 ao quadrado, mais lambda 2 vezes y2 ao quadrado. Ora, a segunda parcela está ponderada, que são duas quantidades positivas, y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, a segunda parcela está ponderada por um lambda menor, então a soma é menor que essa soma que eu tenho aqui, ó, lambda 1 vezes y1 ao quadrado, mais lambda 1 ainda, y2 ao quadrado, porque o lambda 1 é maior, então as duas parcelas ponderadas por um lambda maior resulta num valor maior. Então, esse lambda 1 é o máximo dessa forma quadrática. Ou seja, o maior alto valor é o máximo dessa forma quadrática. Portanto, o xi correspondente ao lambda 1 maior é o x1. Então, o meu x, isso vai acontecer quando esse x for igual a x1, que é o maior alto valor, que é a solução pretendida. Então,
Essa igualdade aqui, né, menor ou igual, só vai acontecer se eu tiver um y em que esse y for 1 na primeira parcela e os outros y forem todos nulos. Então, por quê? Porque se for isso, eu vou ter aqui, ó, lambda 1 vezes 1 ao quadrado, que é 1, então lambda 1. E o resto é tudo zero, porque os outros y são todos zeros, vai multiplicar alguma coisa por zero, vai dar zero. Então vai dar lambda 1. E aqui, y' vai dar 1 vezes lambda 1 dá 1. E aqui dá 1, né? E aqui embaixo também dá 1. Então dá lambda 1 igual a lambda 1. A igualdade se verifica quando acontecer isso aqui. Tá? Então, ou seja, quando que a igualdade se verifica? Né? No caso contrário, essa quantidade é menor do que essa quantidade de lambda 1. Tá? Então, quando que ela... Opa, tem que voltar. Quando que ela se verifica? Quando o lambda 1, o y1 for 1, perdão, e os outros y forem todos zero, o que zeraria essa combinação linear aqui. Então, quem seria meu x? 1 vezes x1. Então, meu x seria o x1, que é a solução que nós falamos que teria para o máximo. Qualquer outra quantidade aqui não daria igualdade. Então, seria menor do que isso, que o lambda 1. Portanto, não seria o máximo dessa forma quadrática restrita a x' xc1. Então, a prova está completa. Vocês podem verificar que x', quando eu acho essa solução x1, eu falei de um ponto estacionário. O que significa esse ponto estacionário? Uma vez encontrado o lambda 1 x1, veja que a A é uma soma de espectros, né? Lambda 1, x1 transposto, mais lambda 2, x2 transposto, até mais lambda p, xp transposto. Então, se eu pegar a minha A, subtrair esse primeiro espectro, lambda 1, x1 transposto que eu acabei de achar, eu vou ter uma segunda A, né? Que é a A menos esse primeiro espectro, que eu acabei de encontrar a solução que maximiza ela. Uma vez obtida essa matriz da diferença, eu vou maximizar essa matriz resultante. Então, eu estou no segundo ponto estacionário. Qual é o máximo? É o lambda 2, x2. Se eu retiro o espectro dessa matriz já, foi subtraído o primeiro espectro, o segundo espectro, eu vou ter a soma do terceiro ao último espectro. E quando eu maximizar, eu vou achar o par lambda 3, x3. E assim vai até achar o último par lambda p, xp, em que o lambda p é o menor de todos os autovalores. É isso. Então, do teorema 6, nós temos que os autovalores de uma matriz representam o máximo da forma quadrática sujeitas ao tamanho unitário do autovetor. Porque se não for assim, ela vai crescendo. Não tem máximo. Distâncias estão relacionadas às matrizes positivas definidas, métrica psi, e as formas quadráticas delas derivadas. Porque se a gente fizer uma norma quadrática de x com respeito à métrica psi, nós vamos ter x' psi x, que é uma forma quadrática. Se a psi for positiva definida, né, para ser distância tem que ser psi positiva definida, isso é uma forma quadrática positiva definida. Então, formas quadráticas positivas definidas estão relacionadas ao conceito de distância de um vetor para a origem ou de entre dois vetores. Quando tiver norma de x menos y, norma quadrática, em relação à métrica psi, fica x menos y transposto, psi, x menos y. E se o psi é positivo definido, é uma forma quadrática positiva definida. Os autovetores de uma matriz são únicos a menos de uma multiplicação por um escalar. Então, se a gente multiplicar o x por k, olha, um xi num ponto estacionário daquela solução, né? Kxi, se eu multiplicar ambos os lados por k, vou ter k vezes 0 é 0 e k vezes xi, né? Vou multiplicar só o xi aqui, multiplicando um lado direito, o lado esquerdo e o lado direito. Então, a gente vai ter a vezes kxi é igual a lambda i kxi. Ou seja, se o xi é um autovetor, kxi também é, só que não é um autovetor de norma unitária. Tá? Então, existem vários autovetores para o mesmo lambda i, mas a gente restringe o xi ter norma unitária. Então, esse k vai ser sempre 1. Mas, mesmo tendo norma unitária, o k pode ser 1 ou menos 1. Então, a menos de uma multiplicação de um sinal, que você troca o sinal todinho, multiplica menos 1 o autovetor,
ele será único. Tá? Então, essa vai ser as soluções que a gente vai assumir. O alto valor associado lambda I é invariante. Não importa se você tem um xi, ou 2 vezes xi, ou 3 vezes xi, que são todos autovetores do mesmo lambda I, o lambda I não varia com essa modificação. O outro significado dos autovetores e dos correspondentes autovalores serão abordados oportunamente, né? Então, nós vamos falar agora na próxima aula, né? Numa próxima aula. Essa foi a terceira aula dessa parte, maximização de razão de formas quadráticas, que é um tema extremamente relacionado com o que a gente chama de, por exemplo, variável canônica na estatística multivariada. Enquanto as formas quadráticas, a maximização de uma forma quadrática restrita à norma unitária do vetor está relacionada com uma técnica multivariada componentes principais. A gente vai ver que componentes principais é simplesmente a determinação de autovalores e autovetores de uma matriz, né? E aí todas as interpretações e toda a inferência que tem por trás disso. E quando é razão de formas quadráticas ou formas quadráticas generalizadas, está relacionado com outro tipo de variável latente chamada variáveis canônicas. E a gente vai ver isso numa próxima aula. Obrigado, até lá.